o nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, nesses dias no Café Católico, nós estamos conversando sobre o binômio fé e conversão, fé e obras. Vimos que esses dois termos são inseparáveis, porque é impossível haver uma fé autêntica que não gere, que não tenha como fruto uma conversão verdadeira. E essa conversão verdadeira se expressa nas obras, obras espirituais e obras físicas, obras corporais. Falamos de um dos solas do protestantismo, que afirma que o homem é salvo somente pela fé, sem as obras. Vimos dessa lamentável confusão semântica de misturar obras da lei com as obras de caridade, com as obras que são movidas pelo Espírito Santo em nosso ser. Quando nós falamos em obras, pode ser que erroneamente a gente pense em uma ação nossa, que a gente pense em algo que depende exclusivamente da gente. Isso não é verdade. Todo dom primeiro parte de nosso Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2008, nos diz assim: o mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. A ação paternal de Deus vem, em primeiro lugar, por seu impulso. O livre agir do homem vem em segundo lugar, colaborando com Deus, de modo que os méritos das boas obras devem ser atribuídos, por primeiro, à graça de Deus, e só em segundo lugar ao fiel. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo das inspirações e do auxílio do Espírito Santo. Por que é importante reforçar esse aspecto? Para que a gente não se confunda, para que a gente não ache que em nós há força suficiente para que a gente realize o bem. Quando São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer, no capítulo 1, versículo 17, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Quando São Paulo coloca isso, que foi um dos versículos usados pelos protestantes para reforçar essa doutrina de só a fé, excluindo as obras, São Paulo não está dizendo que o justo viverá da fé somente. O justo viverá da fé porque a carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso de fé para chegar a Deus. E a própria fé, que coisa impressionante, já é um dom.
O que é que nós temos, São Paulo vai dizer, que não tenhamos recebido? Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala dos dons espirituais, ele diz assim, lá no versículo 3: Por isso eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Olha quão limitados nós somos. Nós não podemos fazer o mal movidos por Deus. Não podemos dizer que o mal que fazemos é por uma moção de Deus. Ninguém falando com o Espírito de Deus, diz São Paulo, dirá anátema seja Jesus, afastado seja Jesus, escanteado, esquecido seja Jesus. Mas não só isso. Nós só podemos fazer o bem motivados pelo Senhor, pela graça de Deus. São Paulo diz, e ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Nós só podemos fazer o bem motivados por Deus. E motivados por Ele, nós não podemos fazer o mal. Tamanha é a nossa limitação. Mais ainda, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, São Paulo nos diz: Pois é Deus quem opera em nós o querer e o operar, segundo sua vontade. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar, segundo a vontade dele. Então, as nossas boas obras, que são frutos da fé, são também obras de Nosso Senhor. Aliás, crer já é uma obra. Crer já é uma graça que o Senhor nos dá. A carta de São Tiago vai deixar isso muito claro. No capítulo 2, nós temos assim: Vês que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Se alguém lhe questionar, lhe perguntar, se na Bíblia existe somente pela fé, sim, existe uma passagem na Bíblia que diz somente pela fé. Que é essa? Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 24. Mas olhem o contexto. Vês que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Essas obras sempre vale a pena a gente reforçar.
são as obras da fé. É a fé que age, São Paulo vai dizer, pelas obras. É a fé que tem consequências concretas na minha vida, que tem consequências concretas na vida do mundo. E tudo isso vem de Deus, que opera em nós, voltando a citar São Paulo na carta aos Filipenses, o querer realizar o bem e a força do bem realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.